uma prática de ensino em literatura afro-brasileira através dos contos Pichain, Cauterização de Cristiane Sobral, na autoria de Gabriele Costa Pereira, com orientação do professor Arthur Paz. A introdução. A presente pesquisa centra-se na literatura brasileira, também conhecida como literatura negra, devido a estar inserida como parte da literatura brasileira, e constitui-se de escritores e escritoras afrodescendentes que resgatam a história e a cultura afro-brasileira, junto à sua influência africana. Conhecida também como uma escrita de resistência, a literatura negra apresenta o que as vozes negras desejam falar: denúncia da condição do negro na sociedade brasileira, identidade negra, racismo, feminismo negro, religião brasileira, entre outros. A prática de ensino de literatura afro-brasileira nas instituições de ensino, desde a educação infantil até os cursos de letras, desafia os profissionais em como trabalhar a temática, mesmo quase 2 décadas da aprovação da Lei 10.069/03. Um dos problemas enfrentados são os profissionais que, em sua maioria, ainda têm receio de trabalhar com textos e temáticas sob esse recorte, mesmo que com tal lei que ampare e obrigue esse enfoque. Afinal, essa lei é uma das reparações diante do crime histórico, que foi a escravidão no Brasil, e que os descendentes dos negros escravizados ainda sofrem inúmeras discriminações. Para aplicar os termos da lei no tocante aos estudos literários, foram escolhidos os contos Pichain e Cauterização, do livro Espelhos Miradouros Dialéticas da Percepção, de Cristiane Sobral. Assim, há uma necessidade de trazer uma discussão para o ambiente escolar, mostrando métodos para análise dos contos dessa escritora, visando apresentar um método de formação para os professores na prática perante os seus alunos, seja da cor que tiverem. Uma pequena biografia de Cristiane Sobral, que se chama Cristiane Sobral Corrêa Jesus, que nasceu no Rio de Janeiro, na cidade de Coqueiros, no ano de 1974, e que começa sua carreira no teatro. Depois, em 1998, ela se forma em artes cênicas, sendo a primeira atriz negra graduada pela UNB, a Universidade Federal de Brasília, e em 2000 ela publica seus contos e poemas no volume 23 dos Cadernos Negros. Durante algum tempo escreveu em uma coluna sobre crítica literária para a revista Tabaco. No conto Pichain, é narrado em primeira pessoa, que conta a história de uma menina negra de 10 anos, moradora do Rio de Janeiro, que passa por inúmeras situações discriminatórias, devido à sua estética capilar, em que sua mãe, na tentativa de amenizar o seu sofrimento, tenta violar as suas raízes negras através de químicas e procedimentos. No entanto, a menina, ao mesmo tempo em que conta essas violências sofridas, também narra a construção de sua identidade enquanto mulher negra. O conto Cauterização se trata de uma narração a partir da definição deste procedimento estético capilar, em que após é contada a história da personagem Socorro, uma mulher negra que não se reconhece como tal, até o momento em que se depara por uma situação com um homem negro que lhe chama atenção para sua etnia. Então, ao analisar os dois contos, é possível perceber que a construção dos mesmos tem como prioridade a temática da estética negra, do corpo e do cabelo negro. A metodologia, trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, que analisa esses dois contos dentro do livro da Cristiane Sobral, a partir de uma análise comparativa e através de alguns teóricos que conceituam a literatura afro-brasileira e a escrita dessa mulher pensando na prática. Então, o Pichain, tem como citação algumas citações, uma criança negra de 10 anos e pequenos olhos castanhos escuros, meio embaraçados pelo horizonte e perspectiva, é acusado injustamente. Através dessa citação, dessas 3 citações, a gente já tem um viés de como seria mais ou menos o conto. Depois, no conto Cauterização, vem também essa questão do cabelo, que também diferencia. Então, ali, com uma ajeitada no bombril, ninguém poderia dizer que Socorro tinha sangue negro, pelo menos era nisso que acreditava. Aí eu trago as imagens que poderiam ser trabalhadas por uma prática, através dos contos. Solte o cabelo preto do preconceito, a juba é minha, eu penteio se eu quiser. Elogie sem pegar do meu cabelo, minha identidade. E aí eu trago a questão dos resultados de discussões, E as considerações finais e as referências.